27, o verso 1. Encontrou, diga amém? Amém. Vamos ler a partir do verso 1, onde está escrito: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as filhas de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Magla, Noá, Ola, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade, fala retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer, não tiver filho, então farei passar a sua herança à sua filha. Quem pode dizer amém? Amém. Você pode tomar assento. Meus amados, queridos irmãos, eu quero atribuir a Deus a glória, o louvor, pela oportunidade ali facultado de conhecer uma partícula do povo de Deus. Louvo a Deus pela vida do anjo da igreja, do pastor, a membresia, pastor Valnei. Deus abençoe nosso amigo particular. Amém? E confesso aos irmãos que eu estou deveras alegre, porque o Senhor, Ele se faz presente no meio de nós. Deus tem falado através dos louvores deste lugar. Amados queridos, em concordância com esta descrição que se encontra em Hebreus, um dos livros do Pentateuco que atribui a Moisés, o grande legislador. Cronologicamente, Números é uma continuidade da história relatada no livro de Êxodo, depois de uma estada de aproximadamente um ano no Monte Sinai, período durante o qual Deus estabeleceu seu concerto com Israel,
e deu a Moisés a lei e o modelo do tabernáculo, e instruiu a respeito do conteúdo de Levítico. Os israelitas se prepararam para continuar sua viagem à terra que Deus lhe prometera, como descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pouco antes de partir do Monte Sinai, no entanto, Deus mandou Moisés numerar todos os homens de guerra. 19 dias depois, a nação partiu de lá numa curta viagem para Gades Barneia. Número registra a grave rebelião de Israel em Gades, em seus 39 anos subsequentes de julgamento no deserto, até quando Deus conduziu toda a uma nova geração de israelita às planícies de Moabe, à beira do rio Jordão, ao lado oposto a Jericó, a terra prometida. E portanto, partindo de um contexto, olhamos o registro de Moisés, homem de Deus, a partir do capítulo 26, aonde ele, por certo, aqui está dando a herança todos quanto das tribos dos filhos de Israel, para que ele pudesse se apropriar da possessão e o Senhor Deus em todas as suas promessas ia cumprir para com os filhos de Israel. Mas aprove a Deus de elevar Moisés em uma dimensão para que ele pudesse registrar sobre a atitude de 5 mulheres que, por mais que a lei limitava para que ela pudesse ter acesso nas congregações, aonde reunia os príncipes e também os anciões e também Moisés. Se bem que quando nós lemos aqui que quando as filhas de Zelofehade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maquim, filho de Manassés, entre as filhas de Manassés, filho de José, estes são os nomes dela: Magla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Ela entrara em concordância. Ela viu que estava ficando para trás. Então ela queria reivindicar o direito, porque por certo, para que ela pudesse aqui declarar a verdade diante de Moisés, ela trazia na tua consciência que os teus pais morreu no deserto, mas eles não morreu quando Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e também Arão e Deus. Por mais que nessa rebelião aqui, mediante as suas má conduta, eles receberam aquilo que ele merecia. Porque se as 5 irmãs ela pudesse, na verdade, não se locomover até a tenda da congregação, se os teus pais morressem entre
aqueles que se rebelaram contra o Senhor. E portanto, amados queridos irmãos, enquanto assim os irmãos é um só propósito e objetivo, ela procede diante de Moisés e diante de Eliezer, o sacerdote, e diante dos príncipes e toda a congregação, e o seu posicionamento foi ali na porta da tenda, que ficava no lugar externo. E portanto, quando ela abre a sua boca na promoção de reivindicar a tua herança e a tua possessão, e portanto é bem verdade, amado queridos irmãos, que aqui, depois que Moisés ouviu os seus argumentos, nem o sacerdote, nem os príncipes, nem Moisés não poderia, na verdade, pronunciar alguma palavra. Ora, por quê? Porque ela está falando aquilo que era verdadeiro. E a Bíblia deixa bem claro que ela que Moisés se apresentou a causa dela perante o Senhor. Ora, nós sabemos que Moisés, sendo o legislador e também sendo mediador e também sendo portador das revelações, enquanto ele entra na presença do Senhor, para que ele pudesse receber do Senhor uma palavra. E o Senhor é o Deus que faz justiça, é o Deus que está no controle, é o Deus que advoga, é o Deus de milagre.